Se você chegou até aqui, eu te agradeço, porque significa que você quer saber um pouco mais sobre a minha história e o meu propósito de vida e de trabalho. Então, antes de contar toda a minha história, eu queria te dizer que as pessoas que eu ajudo, independente de qual proposta é que está acontecendo no momento, se é através de curso, se é através das lives gratuitas do Instituto Aura, ou qualquer outra coisa que eu esteja trabalhando no momento, eu faço isso de coração, eu faço isso por uma missão interna e por um propósito maior. As pessoas que eu ajudo são mulheres espiritualizadas, médios, sensitivas e que ainda passam por graves problemas emocionais e espirituais. A forma como eu ajudo, eu pretendo e eu trabalho sempre para poder remover o mais rápido possível e de forma instantânea, sem graves processos emocionais, todo comportamento, sentimento, emoção e energia espiritual que possa estar travando a sua vida e principalmente o seu crescimento espiritual. A forma como eu faço isso, eu decidi fazer através das terapias tradicionais, onde eu utilizo a ciência, onde eu utilizo a medicina comportamental, a neurociência comportamental, a hipnose, a PNL, mas usando também uma boa dose de suporte espiritual. Para que eu faço isso? Para que você possa descobrir quem verdadeiramente você é e como você pode traçar um plano de vida para obter tudo isso que você quer ser na sua essência com facilidade e o principal, curtindo o caminho à sua maneira. Porque eu acredito que existe uma maneira mais fácil e mais leve de lidar com a espiritualidade que não tenha dogmas. Uma maneira de fazer evolução emocional e espiritual em pouco tempo e sem grandes dores. E por meio do meu trabalho, eu ajudo a trazer leveza para as pessoas que não se encontraram em nenhum tipo de casa ou de dogma espiritualista ou espiritual, religioso, que se sempre sentiram um peixinho fora d'água, assim como eu me senti, e vocês vão entender por quê. Para que vocês possam ter um apoio emocional e espiritual e o principal, um lugar para você ser acolhido e para você ascender a sua máxima potência. E por que eu faço isso? Porque eu passei por muito perrengue mesmo, muito perrengue emocional. Eu fiquei doente fisicamente, eu fiquei doente espiritualmente. E eu tive que descobrir tudo isso que eu ensino aqui para vocês sozinha, da maneira mais dura. E eu não quero que ninguém mais passe por isso. Eu entendo que o caminho que eu escolhi experienciar, assim como muitas outras pessoas que estão nesse caminho, liderando essa nova era de transição de pensamentos e de reespiritualização planetária, passaram por situações muito difíceis, assim como a minha. E se você chegou até aqui do vídeo, você já entrou nesse campo que eu vibro, já entrou nesse campo que eu faço parte, que eu trabalho, que eu tô aqui na Terra, mas que vem também de outros lugares. Se você compactua com as minhas palavras, se de alguma forma você sentiu confiança, significa que o meu trabalho e da equipe do Instituto Aura já tem um gradiente espiritual suficiente para te despertar o que você necessita nesse momento. Então, seja lá o porquê você caiu nesse vídeo, eu acredito que se você olhou para aqui e você compactuou com a minha energia, você sentiu que é verdadeiro, então a gente já pode trabalhar junto. A minha história, ela começa, nem é aqui nesse plano que a minha história começa, mas eu vou contar só aqui desse plano. Muito cedo na vida, eu comecei a entender que eu era bem diferente. Eu sempre tive visões, amigos imaginários que não eram imaginários, que depois eu descobri que eram pessoas reais, mas que já tinham passado para outro plano. Eu sou o que eles chamam de uma médium ostensiva de berço. Médium ostensivo é aquele que é super sensitivo,
mas que tem muitas e muitas e muitas habilidades de sensitividade, tanto para com os encarnados quanto para os outros planos. Então eu sempre tive esses acessos. Infelizmente, eu não nasci numa família que compreendia e que incentivava, e eu logo muito cedo descobri que essas eram as coisas que eu não poderia falar. E de alguma forma eu me sentia muito estranha, muito esquisita e não pertencente dentro dos dogmas religiosos daquela minha família. Já muito criança, eu me lembro inclusive de frequentar e de não querer ficar dentro dos lugares porque eu não me sentia bem. E eu falava isso, eu me trazia uma dor física, inclusive, e eu não sabia expressar, né? Você, como criança, você fala que se você não gosta e que você não quer. E eu, quando criança, era uma criança muito, muito linda mesmo, como se fosse um anjinho. E as pessoas queriam tocar muito em mim, e isso também acontecia. Eu sentia literalmente uma espécie de choque físico, e isso me incomodava muito. Então eu comecei a ficar aversa a isso e eu falava não. E aí começou a criar um estigma dentro da minha família desde muito criança de que eu era grossa, de que eu não gostava de carinho. Mas as pessoas simplesmente não compreendiam que isso machucava o meu campo energético, porque por ser muito sensível, e eu não sabia como lidar com aquilo e nem as pessoas que estavam à minha volta. E tá tudo bem. E provavelmente muitos de vocês foram reprimidos na infância por um desconhecimento da própria família ou pelo meio que vocês estavam e acabaram abafando todas essas habilidades. O problema é que essas habilidades começaram a se misturar com o meu próprio sistema emocional e com as crenças e rótulos que eram colocadas em mim enquanto eu crescia. Então, essa coisa de ser grossa, de não gostar de carinho, de ser fria, na verdade não era nada disso. Eu estava simplesmente querendo me isolar, porque todo aquele barulho espiritual que eu via e eu não entendia me machucava profundamente. E assim eu fui crescendo e cada vez mais me fechando. Já na adolescência, eu comecei a sentir algumas dores na minha coluna. Só que como eu fazia balé, as pessoas falavam que era por causa do balé, da sapatilha de ponta. E foi aí que os meus problemas de saúde realmente começaram a agravar. Por conta de toda essa sensibilidade, eu também tinha alguns exageros no meu sistema de imunidade, principalmente na parte de alergia. Então, eu fui uma criança que cresceu asmática, eu fui uma criança que cresceu cheia de alergia a tudo quanto é tipo de coisa. Então, chegou uma época, inclusive, que eu tinha alergia a tudo. Eu não podia comer leite, chocolate, corante, e eram sempre alergias que fechavam a minha glote e eu tinha risco de morrer. Então, eu cresci assim. E quanto mais o meu emocional agravava, mais as minhas condições de saúde agravavam. Crescendo, eu acabei me distanciando cada vez mais disso. Eu morava numa casa que valorizava muito o intelecto e eu completamente fechei da minha mente toda essa minha parte mediúnica. Então eu criei um processo de dissociativo dentro da minha mente, onde tudo isso era colocado numa caixinha que eu dava um comando literalmente que falava assim: "Não, eu sou doida, isso não existe", e apagava da minha memória. E eu comecei a descobrir depois, mais tarde, com os psicólogos que eu frequentava, que eu tinha várias partes da minha memória apagada. Isso tudo só para contar para vocês o início da minha história, dos meus sense perrengues que eu chamo com os meus alunos. Crescendo desse jeito, são infinitas manifestações, tá? Eu vou ter que resumir aqui para vocês. Mas eu comecei a frequentar psicólogos que me davam diagnósticos diferentes. Diagnósticos talvez que beiravam uma esquizofrenia, depois tinha excessos de raiva, tinham personalidades meio conflitantes, esse tipo de coisa, mas ninguém de fato chegava num diagnóstico e muito menos me ajudava. Teve períodos da minha vida que eu passei anos e anos e anos fazendo terapias psicológicas tradicionais e de absolutamente nada me ajudava. Eu só me sentia mais julgada, eu via que cada vez mais eu tinha que me esconder, porque toda vez que eu chegava e falava que eu ouvia isso, ouvia coisas, as pessoas achavam que eu era esquizofrênica, ou que eu queria me matar, ou coisa do tipo. E sendo que não era. E eu falava, não era, não sou eu. E eu não achava um local de acolhimento. Já na minha vida adulta, eu escolhi então negar tudo isso e eu fui fazer comércio exterior e depois eu fui fazer engenharia.
Já quando eu trabalhava com comércio exterior, as minhas questões de saúde começaram a agravar. Então, eu comecei a sentir muitas dores, principalmente desse lado. O meu braço ficava dormente, a minha face ficava dormente, a minha visão ficava turva. E eu ia aos médicos e ninguém sabia o que era. Todo mundo falava que eu digitava demais, era inflamação no braço, era isso, era aquilo, mas ninguém de fato me ajudava. E esses períodos de dormência e de visão turva foram se agravando. Depois disso, eu fui trabalhar numa empresa de engenharia, numa empresa que trabalhava com petróleo e gás, e eu comecei também, trabalhando lá, a fazer engenharia ao mesmo tempo. E foi aí que a minha saúde realmente degringolou. Então, não só eu comecei a ter muitas questões emocionais, então eu não sabia quem eu era, eu tinha muita raiva, eu não conseguia lidar com nada do meu ambiente de trabalho, ninguém me entendia, as pessoas literalmente aconteciam coisas que você falava, gente, eu não sei porque essas pessoas me odeiam tanto. De tantas coisas que aconteciam, mas é claro que eu tinha um processo de aprendizado muito profundo para passar, e nada, hoje eu entendo que nada tinha a ver com aquelas pessoas ou com os ambientes de trabalho, tinha a ver que eu estava muito em negação da minha própria pessoa. Até que chegou um dia que eu travei na cadeira de trabalho e eu não conseguia mais me mexer. Quando eu cheguei ao médico, eu já não conseguia mexer nada do meu pescoço para baixo. Eu literalmente dava o comando para os meus braços se mexerem e eles não se mexiam. Eu dava o comando para minha perna se mexer e ela não se mexia. E foi aí que começou o período mais intenso das minhas questões de saúde. Eu fui a muitos médicos, ortopedistas, fui diagnosticada várias vezes com fibromialgia. E na época as minhas condições alimentares também se agravavam. Então cada vez mais eu tinha mais problema com glúten, com leite, a minha vida estava ficando completamente restrita. Até que eu voltei e eu falei para os meus médicos, eu falei, eu não tenho fibromialgia, eu estou com fibromialgia. E com certeza nesse momento já eram os meus guias de luz me guiando para falar aquilo para mim mesma. E eles falavam, você tem, eu falava, eu não tenho, eu estou com, isso não é meu, eu tenho certeza que vai passar. Assim, quando eles me falavam que talvez eu não ia mexer totalmente de novo o meu corpo, ou que eu não ia ter uma coordenação motora, que eu não ia poder voltar a dançar, eu falava, eu vou voltar a dançar. Porque, para quem não sabe, eu fiz balé clássico desde muito nova, eu acabei me formando em balé clássico e eu queria muito voltar a dançar. E aí eu passei por um ano de reabilitação. Só que é claro que como eu tava, muito em negação de tudo, de absolutamente tudo, eu não contei nem para os meus amigos. Então eu sumia durante longos períodos da vida de todo mundo, inclusive da minha família, e ninguém ficava sabendo, além das pessoas que moravam comigo. Então eu comecei o meu tratamento, eu fui voltando a mexer, a andar, e até que no final do ano eu voltei devagarzinho a dançar. É claro que eu nunca mais dancei como era antes, eu não tenho mais essa coordenação motora, mas quem sabe se eu trabalhar mais eu vou voltar a ter. Mas hoje eu levo uma vida completamente normal e eu faço tudo. A fibromialgia entrou em remissão. E foi aí que esse foi o meu primeiro ano de tratamento, o ano que eu tratei o meu corpo físico. Só que eu reparei que as coisas continuavam muito difíceis para mim. E foi aí que eu fui procurar uma médica de saúde integrativa ligada à linha da Ayurveda. Eu fui cuidar da minha alimentação e das minhas questões alimentares. Fazendo todo esse processo de conhecimento, foi meu primeiro contato de fato com a questão da espiritualidade. Era uma médica que falava sobre meditação, sobre ouvir o corpo, sobre entender. E a Ayurveda e os alimentos foram a primeira porta de entrada para mim dentro desse mundo de autos cuidados. E foi maravilhoso. A minha vida mudou. Eu tinha um nível de inflamação também no meu sistema muito alto e eu fiquei com uma alimentação vegana durante 2 anos e isso fez com que a minha doença celíaca entrasse em remissão e a maioria das minhas alergias também. Então hoje eu não estou mais no quadro e nem no aspecto de doença celíaca, mas eu ainda tenho sensibilidade ao glúten e tá tudo bem, porque eu entendo que é um aprendizado que eu ainda não estou pronta para deixar ir. Além disso, nesse processo de cuidado do meu corpo físico, através da alimentação, outras doenças que eu tinha também entraram em remissão, como o ovário policístico, a endometriose e outras questões.
Só que durante esse período que eu cuidei do meu corpo, outra coisa voltou a acontecer dentro de mim. As dores e as dormências desse lado voltavam. E era mês sim, mês não, eu parava de andar de novo. Os remédios já não faziam mais efeito algum. E os remédios que eu tinha que tomar agora eram à base de ópio, de tão forte. Eram remédios para pessoas com doenças realmente crônicas. Só que a primeira vez que eu tomei esse remédio, eu passei tão mal, e eu comecei a ver um monte de seres e bichos na minha frente. E eu deitava na cama e eu via um monte de entidades e falando no meu ouvido coisas estranhas, e parecia que eu estava num lamaçal cheio de pessoas se lamentando. E foi anos depois eu descobri que isso era um umbral, que a gente chama, né? Então, aquilo já me apresentava alguns indícios de que algo diferente realmente tinha além do meu corpo físico. Eu fui tratar, então, depois de ter tratado primeiro a minha coordenação motora e depois para o meu corpo físico, eu fui para aulas de meditações e fui trabalhar esse tipo de coisa. Mas até então não me ajudava. E de novo eu caía por esses períodos onde eu voltava com sérias dores. Chegou um momento onde, antes ainda da minha fibromialgia desaparecer totalmente, que eu comecei também a ter crises neurológicas. Porque o meu médico falava, você tem tanta dor o tempo inteiro, o tempo todo, que é como se seu cérebro não aguentasse e ele simplesmente é a dor pela dor e ele te causa mais dor e cria espécies de pontos convulsivos no seu cérebro. E aquilo me dava choques dentro da cabeça, insuportáveis, até quando eu estava dormindo. Então, tinha períodos que a cada 5 minutos eu levava um choque, inclusive durante o sono, e eu acordava gritando, ai, ai, era terrível. Todo mundo da casa acordava, os vizinhos acordavam. E chegou um ponto que eu estava tão arrasada que eu nunca pensei em me matar, mas eu queria que minha vida acabasse. E eu pensava, nossa, isso tem que acabar, isso tem que acabar. E os remédios não funcionavam. E uma colega minha, ela falou, olha, tem essa terapia tal, barras de axis que eu fiz, que é muito bom, vai lá, experimenta. E nessa época eu era completamente cética de qualquer tipo de terapia desse tipo. Então, se o negócio não vem numa pílula, ou, né, eu já estava na época da Ayurveda vendo alimentação, mas eu não acreditava que aquilo ia me adiantar em nada. Eu falei, gente, como que a pessoa botou na mão na minha cabeça, sendo que nenhum médico do meu país, nem nenhum remédio adiantou, mas eu estava tão mal, tão no fundo do poço, que eu fui até lá. Quando eu deitei naquela maca, eu era um ser negro, escuro. O meu mundo era escuro. Eu via as coisas cinza. Eu andava na rua, as pessoas falavam comigo, eu nem escutava, porque eu estava numa bolha de dor. E quando você está numa bolha de dor, você não consegue ser uma pessoa agradável. E eu não era uma pessoa agradável, com certeza, de se conviver, porque a vida não era agradável para mim e porque eu estava muito no fundo do poço. Quando eu levantei daquela maca, depois de 50 minutos de atendimento de barras de axis, a minha dor tinha passado. E como toda boa engenheira e muito estudiosa, que eu sempre fui muito curiosa e muito estudiosa, eu falei, não é possível. Existe alguma coisa aqui que alguém não me falou. E esse foi o meu primeiro despertar. Porque, não o primeiro, porque quando eu fui para a Ayurveda também foi. Eu tenho um mestre que ele fala que todo dia é dia de um novo despertar. Então você não tem um despertar, você tem vários. E aquele foi um grande despertar para mim. E logo depois eu fiquei sabendo que aquela terapeuta dava o curso de barras de axis. E na mesma hora eu falei, eu quero fazer. Mesmo na época ainda trabalhando como engenheira, eu decidi que eu iria estudar aquilo e entender por que uma terapia que colocava as mãos na minha cabeça e se dizia energética me ajudou, sendo que nada mais tinha me ajudado. E eu fiz o curso. O dia que eu fiz o curso, o meu mundo se abriu. E tudo aquilo que eu não concordava com todas as religiões e todos os dogmas que eu frequentei, ali o mundo verdadeiramente se abria e eu relembrava tudo aquilo que eu vim na Terra acreditando. E eu lembro que durante o curso eu falava, é exatamente isso que eu falo, é exatamente isso que eu penso, eu não acredito, eu estou muito feliz. E a partir daquele momento, eu comecei a querer compartilhar daquela terapia. Eu comecei a oferecer de forma voluntária em alguns centros da minha cidade, mesmo ainda trabalhando como engenheira. Nesse processo, eu continuei estudando, eu fui estudar Reiki, eu fui estudar Theta Healing, eu fui estudar tudo isso. E ao mesmo tempo, eu estava vendo que
ser engenheira não era uma carreira que fazia mais sentido para mim. E foi quando eu saí do mercado de petróleo e de gás e eu fui trabalhar com sustentabilidade. Eu especializei em sustentabilidade e eficiência energética e fui trabalhar numa ONG fazendo projetos de sustentabilidade. E apesar de tudo aquilo ser muito mais no caminho do que eu queria, eu entrei também num processo de coaching através dessa mesma médica minha, um coach com uma americana, que foi muito profundo para mim. Foi muito profundo porque eu me desconhecia completamente e tudo era muito doloroso. Olhar para mim era muito doloroso e muito intenso, mas eu sabia que eu precisava daquilo, porque eu não aprendi isso durante a minha infância. A minha infância foi num lar extremamente violento, com pessoas muito raivosas que não sabiam lidar com as próprias emoções. E foi assim que eu cresci, não sabendo também lidar com as minhas próprias emoções. E nesses processos eu fui me descobrindo, desconstruindo e redesconstruindo. E foi aí que, depois de muito chorar, muito batalhar, eu entendi que eu deveria abrir mão dessa carreira, onde eu passei anos e anos trabalhando, investi muito dinheiro em especializações e muitas horas, porque quem faz engenharia, quem faz comércio exterior, quem faz esse tipo de especialização sabe o quanto você demora para atingir o grau que você tem. E eu já trabalhava numa empresa multinacional, fazendo contratos internacionais de grandes valores, então eu tinha uma carreira promissora, com um futuro dentro daquilo que muitas pessoas da minha idade não tinham. Eu tinha 20, 21 anos e eu já tinha um emprego estável e ganhando muito mais do que a maioria dos meus mentores passados da vida. Então, depois de muito chorar e muito me analisar, eu saí da engenharia e fiquei 100% trabalhando com terapia. E eu entendi que era uma missão tão forte pessoal para mim, porque eu lembro que chegou o dia que eu falei assim: nossa, eu vou só comprar a maca e botar lá. E aí eu fui atender uma cliente gratuitamente. Quando essa cliente saiu, eu não falei para ninguém que eu ia fazer isso, porque eu tava morrendo de vergonha de deixar a minha carreira um título de engenheira para falar que eu era terapeuta energética, terapeuta holística. O que é isso? O que as pessoas vão falar? E aí vem toda aquela carga da nossa família atrás da gente, aqueles processos de culpa que alguém colocou na gente, mas eu simplesmente estava lá. E naquele dia ela saiu e uma pessoa viu que ela saiu melhor e ele bateu na minha porta na hora que eu tava saindo. Ele falou: eu vi que a menina entrou mal e saiu bem, eu queria uma sessão. Eu não sei o que você faz, mas eu queria uma sessão. Eu falei: nossa! E eu fiz a sessão. E aí ele saiu e de novo, quando eu tava me arrumando para ir embora, ele falou que foi maravilhoso para um amigo dele. E o amigo dele veio e falou: eu também quero uma sessão. E isso aconteceu também com a amiga daquele amigo. E no primeiro dia, sem falar para ninguém que eu comecei, completamente com vergonha, eu tive 4 clientes pagantes. E foi aí que eu vi, que eu percebi, que eu falei: nossa, a espiritualidade realmente está querendo me mostrar alguma coisa. Dentro de todos esses processos, eu lembrei que quando eu era adolescente, a pessoa que me criou, o meu padrasto, ele é médico. E eu gostava de ver todos os vídeos de cirurgia, eu li os livros dele, era uma coisa que eu me interessava. E quando fui fazer vestibular, eu queria ter feito para medicina. Mas por eu não ser incentivada, inclusive por eu ter sido chamada de burra e preguiçosa a vida inteira, sendo que eu sei que é uma coisa que eu definitivamente não sou, eu não tive coragem de perseguir o vestibular de medicina, porque eu acreditei que aquelas pessoas que estavam me criando, se elas me falavam que eu era burra e preguiçosa, quem sou eu para falar que eu não era? Isso eu tinha 16 anos, é claro. Então, através desse processo de desconstrução da engenharia, que normalmente é considerado um curso bem difícil também, assim como a medicina, apesar de ser diferente, eu entendi que eu não era nada burra, porque honestamente eu fiz engenharia tirando acho que uma ou duas matérias ali com o pé nas costas praticamente. E foi aí que eu percebi que eu nunca fui burra, não. Eu sempre fui muito acima da média, para falar a verdade. E o que aquelas pessoas estavam me falando falavam muito mais sobre elas do que sobre mim. E esse processo de desconstrução continuou. E foi aí que eu relembrei que, na verdade, tudo que eu queria era trabalhar curando, porque eu venho fazendo isso
Hoje eu já tenho acesso, né? Eu já tenho noção e eu relembrei de muitas e muitas existências minhas, onde eu escolho de novo e de novo e de novo trabalhar com cura, como médica, como curandeira, como parteira, como professora, mas é sempre com cura, ajudando o outro. E o bom é que toda essa minha jornada me trouxe uma, uma carga, não só intelectual muito grande, mas uma carga de evolução emocional e também um ganho de conhecimento que eu acho que as pessoas só adquirem quando passam os próprios perrengues. E esse é o resumo do resumo da minha história. Então hoje eu resolvi fazer da minha missão literalmente uma super heroína andando pelo mundo tentando ativar nas pessoas essa mesma consciência para que ninguém mais passe esses momentos de chegar nos lugares e se achar diferente, se achar excluída, se achar não pertencente. Depois que eu virei terapeuta, eu continuei perseguindo esse caminho e eu fui por muitas doutrinas espirituais para aceitar a minha mediunidade. Então, eu já tinha feito parte do budismo na adolescência, eu fui criada dentro do catolicismo, apesar de nunca ter me afinizado com esses. O budismo foi muito bom, depois eu fui para a doutrina kardecista, depois eu fui para a Umbanda e passei em tudo que vocês imaginarem. Eu estudei e estudo até hoje, porque eu acredito que todos esses lugares têm sim um fundo de verdade e uma boa coisa para a gente trazer. E o curioso é que mesmo passando nesses lugares espirituais, espiritualizados, que deveriam ser acolhedores, eu nunca fui acolhida, porque eu sempre fui diferente até os mais diferentões. Então eu chegava lá, falava que eu via seres estelares, eu via isso, eu via aquilo, eu tinha acessos, eu sentia o que as pessoas sentiam, era muito mais intenso do que todos os outros médios ou sensitivos que tinham lá. E mesmo assim eu era olhada como diferente. E até lá eu não me sentia pertencente. E foi aí que eu realmente entendi o caminho da maestria. E eu peguei e falei para mim mesma: bom, se ninguém vai me aceitar, se ninguém vai me ensinar, eu vou fazer isso por mim mesma. E foi aí que cada vez mais eu fui entendendo que eu faria isso por mim, que eu sou a minha própria mestre. Mas eu cheguei num ponto onde eu entendi que a minha missão também, agora que eu cheguei até aqui, é mostrar para vocês que vocês também podem ser o seu próprio mestre, que vocês também podem se acolher. E foi por isso que eu criei esse espaço, que é o Instituto Aura, que é o meu projeto que vem cada vez mais se desenvolvendo, onde no futuro eu quero que seja um lindo centro com não só treinamentos, mas também com muitas coisas gratuitas. Mas o principal é que seja um local de acolhimento para todos os tipos de crença, para todos os tipos de sensitivos, para todos os tipos de médium. Então sinta-se bem-vinda dentro da minha egrégora espiritual, dentro do meu trabalho. Eu espero que você aproveite, porque todos os cursos e todas as minhas terapias eu realmente usei em mim, realmente funcionou para mim e eu disponibilizo para que vocês também tenham esse acesso para vocês. E aqui não importa se você acredita em Mestre Ascenso, em ET, em Arcturianos, em Mãe Maria, em Exu, em Preto Velho, aqui vocês todos são bem recebidos e é isso que eu quero criar. Um espaço de harmonização, de crescimento e de ascensão, onde todos nós entendemos que só depende de nós ascender e sair dessa roda de samsara, porque de verdade esse é o meu objetivo. Começar a ajudar vocês a criarem cada vez mais condições de desfazerem karmas e contratos para que a gente saia da roda do samsara. Então eu não sei em qual momento você está vendo esse vídeo, em qual momento do meu projeto você está chegando até mim, mas se você chegou, não é por acaso. E eu reverencio você e entendo que curar a mim é curar o todo e é curar você. Você é um outro eu. Ilaek.